No vídeo de hoje eu vou ranquear todos os usuários de Ramon que já apareceram na série do mais fraco pro mais forte. Tem muita coisa pra falar, então sabendo disso, vamos lá. Primeiro a gente tem que definir o que é o Ramon. O Ramon é uma energia idêntica ao dos raios solares, criada pelo corpo humano através de técnicas de respiração controlada, produzindo ondas de energia que se propagam pela corrente sanguínea para o restante do corpo e eventualmente para outros objetos que entrem em contato com o seu corpo. Embora qualquer pessoa possa produzir pequenas quantidades de Ramon, apenas uma em cada 10.000 tem a capacidade de ser um usuário, já que poucas pessoas possuem força de vontade e disciplina para controlarem a própria respiração, geralmente sendo pessoas que viveram grandes tragédias e mantiveram a sua coragem. O Ramon também é hereditário, com isso as pessoas que são descendentes de usuários possuem uma afinidade mais natural com a habilidade. Agora que a gente já relembrou o que é o Ramon, tá na hora de ranquear os seus usuários. Em último lugar fica Mario Zeppeli. Ele desde sempre soube do destino do seu pai, sabendo desde cedo sobre os vampiros, as máscaras e as lendas do Ramon. Durante a sua juventude, ele foi um carpinteiro em Nápoles, mas um dia ele largou tudo e passou a viajar o mundo aprimorando seu Ramon para poder fazer frente aos Pillarmans e talvez descobrir um jeito de destruí-los. Apesar de ser treinado no Ramon, a gente nunca teve a chance de vê-lo em combate, já que ele se sacrificou para salvar a vida do seu filho. Mas por ele não ter demonstrado grandes feitos, nem chegado ao ponto de ser chamado de mestre, nós podemos assumir que ele é o mais fraco dentro dessa lista. A próxima colocação fica com 2 usuários, porque simplesmente eu não consigo diferenciar eles em questão de técnica, e para ser sincero, nem em aparência, e eu obviamente estou falando do Loggins e do Messina. Eles foram treinados pela Lisa Lisa para se tornarem mestres na arte do Ramon e eventualmente conseguiram, se tornando seus servos e mais pra frente treinando o Caesar e o Joseph. Eles demonstraram dominar o Ramon por conseguirem fazer com que as habilidades do Joseph e do Caesar evoluíssem absurdamente em um período bem curto de tempo. No entanto, o Loggins morreu com apenas um golpe do AC/DC, enquanto o Messina, apesar de sobreviver, conseguiu ser superado pelo seu estudante em menos de 20 dias. Então eu coloco eles no mesmo patamar, porque eu não acho que o Messina sobreviveria a um ataque do AC/DC, e também acho que o Loggins perderia para o Caesar. Meu Deus, João, daquele canal lá, é você mesmo? Eu sou muito sua fã, mano. Sim, sou eu mesmo, o João. E eu tô aqui pobre, dormindo na praça, sem minha esposa, sem minha família, sem meus amigos. E a única coisa que pode me tirar dessa situação é a loja oficial do canal que eu acabei de lançar, aquelalojala.com. Tem muitos produtos absurdos de JoJo para colecionar. Clica aqui embaixo no link da descrição e acesse aquelalojala.com. Depois nós vamos para o Straizo, um humano extremamente habilidoso na arte do Ramon que foi treinado pelo Tom Perry. Ele já se demonstrou capaz de canalizar o Ramon através de objetos e destruir diversos zumbis. Ele é o primeiro dessa lista a demonstrar um uso mais elaborado do Ramon, que é quando ele demonstra possuir uma força extraordinária, matando diversos de seus alunos com apenas um golpe e abrindo o crânio do Speedwagon. Ele também aprendeu a diminuir o seu processo de envelhecimento, o que fez ele desenvolver uma obsessão em se tornar mais jovem e eventualmente fez ele se tornar um vampiro, o que meio que impediu ele de usar o Ramon. Mas como a lista é sobre os usuários, ele merece ficar na frente dos demais pelo tempo que ele treinou e por finalmente utilizar técnicas mais elaboradas. Depois vem outro aprendiz do Tom Perry, no caso o Dyer, que conseguiu levar a técnica do Ramon para outro nível, desenvolvendo muito mais as técnicas já consolidadas e criando seu próprio estilo de luta. Ele consegue manipular sua velocidade ao ponto de conseguir criar a ilusão de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele também possui o Thunder Split Attack, onde o Dyer salta sobre o oponente e faz uma abertura com as pernas, impedindo que o oponente mova os braços e receba um golpe com o Ramon. Esse ataque ainda possui uma variante ainda mais avançada, que é o Thunder Cross Split Attack, onde ele basicamente faz o mesmo movimento, mas além de tudo ele ainda cruza os braços, conseguindo se defender e atacar ao mesmo tempo. Ainda é necessário dizer que ele possui uma resistência gigantesca, conseguindo sobreviver sendo apenas uma cabeça. A partir desse ponto a gente vai entrar nos personagens realmente fortes da lista, começando por Will Zeppeli.
Na sua juventude, ele se juntou a um grupo de arqueologia junto ao seu pai e passou a desbravar o mundo. No entanto, tudo mudou quando eles encontraram a Máscara de Pedra. Com isso, seu pai se tornou um vampiro e matou todos no navio, com exceção do Zeppeli, que por um golpe de sorte conseguiu expor o vampiro à luz. Após isso, ele vagou pelo mundo em busca de uma forma de destruir as máscaras e as criaturas que ela criava, eventualmente encontrando seu mestre Tom Petty, que passou a treiná-lo até que ele se tornasse um mestre. Ele possui diversas técnicas e ataques, então eu vou explicar de uma forma bem resumida cada uma delas. Começando pelas técnicas, você tem o pulo sentado, onde ele utiliza a força das suas pernas para pular enquanto permanece sentado. Ele ainda pode fazer pessoas se tornarem capazes de produzir o Ramon, se curar e detectar vida através do Ramon. Ele consegue usar o Life Magnetismo Overdrive para grudar diversos objetos e o Deep Pass Overdrive para transmitir o restante da sua energia vital para o Jonathan antes de morrer. Já sobre os ataques, ele possui o Overdrive, que é o ataque padrão do Ramon, o Sendo Ramon Overdrive, que é um ataque que permite que o Ramon viaje por um objeto sem danificá-lo e então atinja um segundo objeto. O Zoom Punch, que permite que ele desloque todas as suas juntas do seu braço para aumentar o seu alcance, o Sendo Ramon Kick, que é um chute com Ramon, o Ramon Cutter, que é quando ele torna um líquido denso e afiado o suficiente para cortar através de objetos sólidos, o Sunlight Yellow Overdrive, que é quando ele transfere o Ramon do seu corpo para o corpo de outra pessoa, e por fim o Tornado Overdrive, que é quando ele ataca com as suas pernas enquanto gira pelo ar. Apesar de ser um mestre muito superior aos que aparecem na lista anteriormente, os demais conseguem superá-lo, seja em poder bruto, técnicas ou anos de treinamento. Depois nós vamos para Jonathan Joestar, que após a traição do seu irmão adotivo, que acabou se tornando um vampiro, acabou se tornando um usuário de Ramon para poder combatê-lo. Apesar de ter tido pouco mais de um mês para treinar, o Jonathan demonstrou ter uma afinidade natural com o Ramon. Ele conseguiu dominar as técnicas de cura e detecção, além de se mover rapidamente para criar ilusões como o Dyer, e ainda aprendeu a usar a técnica de hipnose em animais utilizando o Ramon. Sobre os ataques, ele aprendeu o Overdrive, o Zoom Punch, o Sendo Ramon Overdrive e o Life Magnetismo Overdrive com o Zeppeli, e ainda criou novos truques próprios, começando com o Scarlet Overdrive, onde ele consegue carregar o Ramon em uma das mãos e criar uma chama de Ramon que pode incendiar tudo que toca. O Turquoise Blue Overdrive, onde ele consegue lançar um ataque a longa distância dentro da água. O Overdrive Barrage, onde ele consegue lançar diversos ataques Overdrive ao mesmo tempo. O Metal Silver Overdrive, onde ele consegue transferir o Ramon através do metal. E o seu ataque mais poderoso, que é o Sunlight Yellow Overdrive, que é um ataque que possui o poder do próprio Sol e pode instantaneamente destruir qualquer morto-vivo. Apesar do seu talento, o Jonathan não pôde se aprimorar muito no uso das suas habilidades, mas por possuir dentro de si muito poder e ainda ter recebido um pouco da energia restante de seu mestre, ele com certeza é um dos usuários mais fortes dessa lista. E estreando nosso top 5, nós temos Caesar Zeppeli, que já nasceu sabendo o Ramon, que foi herdado do seu pai e do seu avô. Apesar de saber usá-lo desde a juventude, ele só aprendeu a fazer um uso mais prático das suas habilidades quando presenciou a morte do seu pai e foi treinar com a mestra Lisa Lisa. Além de saber todas as técnicas tradicionais, o Caesar conseguiu criar diversos ataques baseados no seu próprio estilo de luta. O primeiro deles foi conseguir utilizar a hipnose não apenas em animais, como em humanos também. Mas o que mais chama atenção no seu estilo são os seus ataques utilizando bolhas. Com uma luva especial cheia de sabão, ele consegue produzir bolhas que podem ser usadas nos mais diferentes ataques. O primeiro deles é o Bubble Launcher, onde ele lança uma série de bolhas embutidas de Ramon que conseguem causar um grande dano. Ele também tem o Bubble Barrier, onde ele consegue utilizar diversas bolhas para formar uma bolha gigantesca que consegue prender os seus inimigos. Já nas técnicas mais avançadas, ele possui o Bubble Cutter, onde as bolhas tomam formatos de discos que podem cortar os alvos, e a sua evolução, o Bubble Cutter Gliding, que é uma versão mais concentrada do próprio Bubble Cutter, com menos discos que são atirados de forma mais concentrada e portanto são mais precisos. E por fim, a sua técnica suprema é o Bubble Lenses, onde ele consegue refletir a luz diretamente para um alvo, sendo fatal contra um inimigo morto-vivo. Apesar de ser um usuário muito mais criativo e versátil que os demais, o Caesar ainda perde por pouco para os demais usuários dessa lista, geralmente por falta de experiência ou de versatilidade. E o último Joestar da lista é Joseph Joestar, que assim como o Caesar já nasceu sabendo utilizar o Ramon, e apesar de saber fazê-lo desde a juventude, só foi se aprimorar após treinar com a Lisa Lisa. No entanto, o caso do Joseph foi mais drástico, já que ele teve que fazer tudo isso ao longo de um mês, já que caso ele não conseguisse superar os Pillar Mans, ele seria morto.
O Joseph domina todos os ataques padrões, como o Overdrive, a Hipnose e o Zoom Punch. Ele criou o Ripple Hair Attack, onde ele utiliza fios de cabelo para criar uma barreira que bloqueia projéteis, o Ramon Beach, onde ele embute os seus punhos e pés com o Ramon para não cair do pilar, o Ramon Beach Overdrive, onde ele utiliza uma corda feita de lã embutida de Ramon para cortar os seus inimigos, e o Rebuff Overdrive, onde ele embute os seus cotovelos com Ramon para lançar um ataque mais poderoso que o comum. No entanto, seu ataque de assinatura é utilizando os Clackers, que é um tipo de brinquedo formado por duas bolas ligadas por um fio. Ele utiliza o Clacker Volley, onde ele embute os Clackers de Ramon para aumentar sua velocidade e poder de ataque, e o Clacker Boomerang, onde ele faz com que o Clacker possa agir como um boomerang e atingir inimigos de longe. Quando mais velho, ele ainda adquire um stand chamado Hermit Purple, que é composto de vinhas capazes de conduzir o Ramon. Eu coloco ele levemente acima do Caesar por ele ser mais criativo e malandro do que ele, o que faz com que as suas técnicas sejam mais bem-sucedidas. Em terceiro lugar da nossa lista fica Lisa Lisa. Ela treinou Ramon desde criança, já que foi adotada e criada pelo Straizo, que posteriormente confiou a ela a Pedra Vermelha de Aja. Ela também dominou todas as demais técnicas do Ramon, mas aperfeiçoou elas ao limite. Ela consegue usar a técnica de hipnose para desbloquear memórias antigas e desenvolveu uma técnica que utiliza o Satipojara Beetle Clout, ou seja, um cachecol feito de asas de besouro capaz de ser utilizado como um chicote letal. O seu ataque se chama Snake Muffler e permite que ele mate qualquer zumbi que entre em contato, detecte vida e saiba a direção de ataques que sequer foram feitos ainda. Por ter treinado por anos a fio e ter sido mestre de incontáveis alunos, ela merece a posição de destaque nessa lista. E agora eu acredito que essa vai ser a maior surpresa dessa lista. Em segundo lugar nós temos o Tom Petty, o mestre do Zepele, do Straizo e do Dyer. Apesar de nós não vermos muito ele em combate devido à sua idade já avançada, ele foi o único capaz de realizar o feito de usar o Ramon para prever o futuro. A pré-cognição é uma habilidade extremamente rara em JoJo, e os usos dele que foram mostrados foram apenas capazes de se ver alguns segundos no futuro, enquanto que o Tom Petty consegue enxergar anos e anos no futuro. A falta de feitos de combate que ele demonstra é devido à sua idade avançada, e mesmo assim ele foi capaz de matar alguns mortos-vivos sem esforço aparente. Então, devido a isso, eu coloco ele nessa posição. E em primeiro lugar fica o Cars na sua forma perfeita. Tendo sido capaz de conseguir adquirir todas as habilidades dos seres vivos, ele aprendeu a masterar o Ramon, que um dia foi a sua maior fraqueza. Como resultado, ele possui um Ramon milhares de vezes mais forte que o normal, sendo que somente um golpe seu é capaz de derreter e vaporizar a carne humana, com seu poder sendo comparável ao do próprio Sol. Então, sem dúvida alguma, o mais poderoso dessa lista é o Cars na sua forma suprema.